Atualmente nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês destinado a campanhas de prevenção ao suicídio e doenças mentais de modo geral. E aqui no programa, lá no episódio onde eu falo a respeito de acidentes radiológicos e explico todo o contexto dos eventos, como que acontecem e o que se considera um acidente radiológico, eu comentei que existem algumas situações que não são categorizadas como acidentais, porque existe uma intenção maléfica por trás, tal como, por exemplo, situações de terrorismo radiológico, que tem um episódio aqui no podcast também sobre isso, e situações onde alguém vai fazer um atentado contra a própria vida, utilizando radiação para essa finalidade. E é justamente sobre isso que eu vou comentar aqui no episódio de hoje. Então, vamos nessa! Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje a gente vai falar sobre suicídio radioinduzido, que seriam eventos onde alguém comete um atentado contra a própria vida utilizando radiação para isso. Mas antes de eu falar disso, gostaria de, como sempre, fazer as minhas considerações iniciais. Primeiramente, como sempre também, quero agradecer a todos vocês que me mandam mensagens e que interagem comigo lá pelo Instagram ou pelo TikTok, né? Vi que teve bastante gente que fez pergunta pra mim lá no YouTube. Eu uso o YouTube para upar os episódios de podcast e às vezes eu acabo não vendo as notificações. Então eu fui lá olhar e realmente vi que tinha bastante coisa, achei muito legal. São perguntas muito boas, inclusive algumas já viraram tema, que eu deixei anotado aqui, vão virar temas de episódios. Então, eu sempre fico muito feliz por esses contatos que se fazem quando vejo aqui pelas estatísticas os episódios sendo reproduzidos, o programa tendo um alcance maior, especialmente porque é um assunto muito específico, né? Não é todo mundo que tem interesse por qualquer coisa relacionada a radiações, então eu fico feliz em saber, né, que tem pessoas aí que me escutam e acho isso muito legal. Até, inclusive, postei um videozinho no TikTok esses dias falando a respeito do impacto que os professores têm na vida dos alunos, né, e me fez pensar a respeito do impacto que eu posso estar causando nas pessoas que me escutam. Eu fico muito feliz em pensar nisso. Espero que realmente esteja sendo útil aí para vocês, para todos vocês. Inclusive, né, aproveitando já que eu falei que nós estamos em setembro, né, o Setembro Amarelo e tudo mais, o mês de setembro também é o mês onde a gente relembra a história do acidente radiológico de Goiânia. E aqui no podcast foi um dos primeiros episódios que eu produzi, o episódio número 9. Eu recomendo muito mesmo que vocês escutem, porque foi um dos programas que eu mais bem produzi aqui do canal. Tem bastante trecho de reportagem, tem muito material disponível acerca desse assunto, então ficou filé. Então sugiro aí para vocês que não ouviram ainda, ouvirem lá o episódio número 9, Acidente Radiológico de Goiânia. Vou aproveitar também para mandar um agradecimento especial para um seguidor meu que sempre me acompanha pelo TikTok e também pelo Instagram, que é o Cornel Ricardo, que sempre manda para mim conteúdos e temas de sugestão para trabalhar no podcast ou trabalhar nos vídeos do TikTok. Acho sempre muito legal, muito válido, não apenas ele, mas tem muito ouvinte que me manda temas. Teve um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, mas ele deu uma sugestão brilhante, que eu acho que inclusive vou fazer em formato de podcast, mas estou pensando ainda, ou em formato de videozinhos curtos, que diz respeito a abordar questões do Enem que tem relação com radiação. Eu fui procurar nos bancos de dados de perguntas e, cara, tem muita pergunta relacionada à radiação, que, né, se aplica ali dado que a pessoa deveria aprender no ensino médio, mas a gente sabe que não é sempre explicado, então vou explicar. Cara, achei genial essa sugestão. Esqueci o nome do rapaz, vou até pausar aqui só pra ver. O nome do rapaz é Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, muito obrigado, viu? Sua sugestão foi genial, né? E, enfim, como eu falei, um outro negócio que é muito legal, até já adianto também aqui pra vocês, né? Voltei a usar o TikTok lá. É uma pena que agora, em virtude da monetização que alguns canais têm, tal como o meu, o alcance é super reduzido. Né? Uma pena, uma lástima, mas tudo bem. E o que acontece? Eu resolvi experimentar fazer live por lá, né? Já fiz 2 lives. Uma quando eu fiz o unboxing dos elementos radioativos que eu ganhei do meu amigo Fabrício, que é lá do Bate-Papo Astronômico, o canal dele. E ele me acompanha lá pelo Instagram e ele mandou pra mim umas amostras radioativas. Eu fiz um vídeo, tá lá no Instagram, quem quiser assistir. E eu fiz uma live pelo TikTok pra mostrar para as pessoas, né, como que eram os elementos. E foi muito legal, teve bastante interação. E eu resolvi fazer uma outra no feriado, durou 2 horas a live. E o tempo todo, nessas 2 horas, eu fiquei falando porque teve muita interação e foi
fantástico. Pena que com relação à monetização realmente tem um retorno muito baixo. O próprio podcast, que também não é monetizado nem nada, eu faço unicamente pela questão de expandir conhecimento. Sempre foi um ideal meu falar a respeito de radiações de modo leigo para as pessoas, para a população em geral. Desde que eu tinha 16 anos, que foi quando eu aprendi sobre a temática. Enfim, tem um episódio aqui sobre isso também que eu falo, né, da minha trajetória, mas o ponto é, fui lá fazer as lives no TikTok e achei fantástico, né, a interação das pessoas, né, surgiram muitos temas que eu já anotei para fazer episódio de podcast. Acho isso, essa é uma das grandes satisfações em ser divulgador científico, né, e inclusive até fiz um vídeo a respeito disso lá no TikTok falando sobre o papel do professor, né, e como a gente se sente, a gratificação que é a gente saber que tem um impacto na vida de alguém. Eu espero que os meus podcasts estejam sendo úteis para vocês e eu esteja causando um impacto positivo. Enfim. Um outro negócio muito legal que eu fiz também, né, que eu tô pra falar pra caramba hoje, né, vocês viram. Um outro negócio muito legal que eu fiz também, eu ainda não publiquei no Instagram, mas publiquei no TikTok. Eu fiz uma música a respeito da formação de imagens, ou melhor, da formação do raio-x no tubo, né, de raio-x, pra poder falar com os meus alunos, porque eu tô dando uma disciplina que chama formação de imagem. E eu achei que ficou muito legal. Então, se você que tá me ouvindo é da radiologia, você sugiro que vá lá no meu TikTok e veja a musiquinha. Mas eu vou gravar aqui num episódio que tem a correlação. Daí eu gravo e mostro pra vocês. Bom, então vamos falar aí agora sobre o nosso tema do podcast. Escolhi falar sobre esse tema justamente em virtude de estar sendo abordado esse assunto agora nesse mês aí de setembro, que é o Setembro Amarelo, como eu comentei lá na introdução. Eu até dei uma pesquisada para ver se podia falar a respeito desse assunto nas plataformas de streaming, onde o podcast é distribuído, aparentemente tudo certo, né? Não infringindo nenhuma normativa, então acho que tá tudo bem. E eu mesma fiquei muito surpresa quando eu soube a respeito desses atos, né, de atentado contra a própria vida utilizando radiação. Primeiro que a gente parte do pressuposto que se alguém tem a finalidade de finalizar a sua vida pelas próprias mãos, realmente tem que haver uma motivação muito forte que acontece em virtude de condições mentais muito severas, né, uma depressão muito profunda. Ninguém que é saudável tem vontade de acabar com a própria vida. Então isso é um fato, né? E realmente só quem passa, né, por problemas mentais, por situações do tipo, que sabe o quão pesaroso que é, né? E realmente são condições muito comuns, a gente vê com uma certa frequência, né, esse assunto sendo abordado na atualidade, o que é bom para a gente conseguir difundir esse tipo de assunto, esse conhecimento, para que as pessoas que precisam de ajuda consigam buscar suporte. Eu, felizmente, na minha cabeça, pelo menos eu não tenho depressão, eu tenho só ansiedade, mas a ansiedade, ela meio que parece que é o contrário, né? Você não tem vontade de finalizar a vida, você tem medo que a vida finalize, então tudo você acha que vai morrer. A minha ansiedade é desse tipo. Mas em contrapartida, né, até compartilhando um pouquinho de história pessoal com vocês, eu tive uma irmã que infelizmente acabou cometendo suicídio, né, um suicídio bem sucedido, e ela era jovem, né, e isso faz muito tempo. Na época que ela fez esse ato, infelizmente era um tempo muito antigo onde isso era meio tabu, não era muito abordado, né, não era muito falado, então era coisa assim de gente louca, tinha muito julgamento em cima da família, em cima da própria pessoa. Já ouvi algumas pessoas falarem, quando eu conto a história, né, sua irmã está queimando no inferno porque é pecado, né, pô, tem coisas que a gente não fala, né, mesmo que a pessoa pense, né, então, enfim, a gente sabe que realmente tem estigmas por trás dessa temática, e por isso que é tão importante estar abordando e estar conscientizando as pessoas com relação a isso. Bom, e falando a respeito então dessa correlação do tema com radiação, o que acontece? Como eu falei na introdução, há muitos episódios atrás, lá no comecinho do podcast, teve um episódio onde eu falava a respeito de acidentes radiológicos, e eu estava explicando como que a gente categoriza um acidente radiológico, o que define, né, algo ser considerado um acidente radiológico. Que existem algumas condições que não são consideradas nem mesmo acidentes, nem radiológico, nem de criticidade, nem nuclear. E essas condições são ações terroristas, como por exemplo bomba suja, que até como eu falei na introdução, tem um episódio aqui sobre isso, e atentados contra terceiros, né, uma ação onde você quer machucar alguém. Contei de uma história de um cara que não gostava do outro, né, que trabalhava numa indústria, e ele pegou uma fonte de césio que tinha lá na indústria e botou embaixo do banco do cara.
Então, um exemplo de ação aí que pode ser considerado terrorista, mas não é acidental, porque houve intenção, entendem? Né? Houve a intenção de malignidade, né, de prejuízo. Uma outra situação que, inclusive, tem um artigo bem interessante a respeito, um artigo científico mesmo, que narra a história na página da Agência Internacional de Energia Atômica, que eu também comentei lá nesse episódio, que diz respeito a um cara que separou da esposa e ele, na tentativa de se vingar, frustrações, ele pegava a fonte de césio lá da empresa dele e irradiava o próprio filho com a fontezinha, e esse filho desenvolveu um monte de condição, desenvolveu problema de pele, desenvolveu problemas de sangue, em virtude da exposição prolongada à radiação, né? E depois de um tempo que um médico conseguiu perceber, 1 ou 2 anos fazendo isso, um médico percebeu que aquelas lesões de pele era radioinduzido, né? Um cirurgião plástico, e aí o cara teve que passar por todo o processo, porque, né, pelo amor de Deus, é um absurdo, né? Mas realmente são situações aí que a gente não imagina. E aí o que acontece? Tem um site que eu não lembro o nome, né, a pronúncia do site, mas quem quiser pode até me mandar mensagem que eu encaminho, que tem uma listagem de vários eventos radiológicos que já aconteceram no mundo, desde acho que 1940, 1945, e que faz todo sentido porque foi quando a gente começou a ter realmente problemas relacionados à radiação ionizante de modo grave e mais agudo, por assim dizer, porque coincide com a criação do Projeto Manhattan, né, onde a gente tem fissão, e tudo isso desencadeou uma série de novas tecnologias nucleares que acabaram causando acidentes, seja radiológico, de criticidade ou nuclear. Então esse site tem um monte de evento. E aí eu tava dando uma olhada e teve 2 eventos que tinham registro nesse site, que inclusive até fui conferir na literatura e de fato bate, por essa razão que eu tô vindo trazer eles aqui, que diz respeito a suicídio radioinduzido. Então, pesquisadores, pessoas que têm acesso a fontes radioativas por alguma razão e, né, têm ali intenções suicidas e cometem um ato por meio de irradiação, por meio de fontes radioativas. Então, para a gente imaginar, né, como pode, né, um mesmo fenômeno físico ser usado para tantas finalidades e, infelizmente, algumas para finalidades realmente muito trágicas. Bom, o primeiro evento que a gente tem registro de suicídio radioinduzido aconteceu em 1960, na Rússia, em Moscou. E o que aconteceu? Um rapazinho jovem, pesquisador de 19 anos, ele se expôs intencionalmente a uma fonte radioativa de césio de alta dose para, né, cometer esse ato. Ele tinha acesso às fontes radioativas do laboratório que ele trabalhava, um laboratório de pesquisa que tinha um setor de física nuclear. E ele foi lá e pegou essa fontezinha de césio, ele tirou do dispositivo de blindagem e guardou dentro do bolso esquerdo da calça, né, da parte posterior, por 5 horas. E depois ele tirou do bolso da calça e ele colocou dentro do jaleco encostado no abdômen, né, e depois encostou nas costas, somando aí um total de 15 horas de exposição a essa fonte, até começar a passar mal. E ele começou a sentir todos os efeitos da síndrome aguda das radiações, que todos vocês já conhecem bem, se vocês me escutam aqui há muito tempo, né? Se você não conhece, sugiro um episódio aqui do podcast que fala sobre síndrome aguda das radiações. Então, ele realmente teve um desenvolvimento de uma condição letal, ele sabia disso, por isso que fez a ação que fez, né? Ele levou cerca de 15 dias para morrer, né? Uma pena, né? Escolha, né? Uma escolha infeliz de método, porque realmente sofre bastante antes da finalização, né? Antes de chegar no ato desejado. Sofrer a síndrome aguda das radiações é muito dolorosa para as vítimas, porque você começa a sentir efeito agudo da radiação. A radiação em si não dói, quando ela passa você não sente, mas o efeito que ela causa você sente, e é muito desgastante para as vítimas, né? E elas ficam conscientes o tempo todo. O sistema nervoso não é tão sensível à radiação, então a pessoa fica ativa, fica acordada, sofrendo com todos os efeitos. Já o segundo caso de suicídio radioinduzido aconteceu na Bulgária em 1972, com um médico de cerca de 30 anos que já havia tentado suicídio anteriormente, tentou pela segunda vez, dessa vez foi bem sucedido, né? Conseguiu o que ele queria, também se expondo à fonte radioativa. Esse médico trabalhava num lugar que também tinha uma fontezinha de césio
e ele se expôs intencionalmente a essa fonte. Ele não chegou a tirar ela do lugar onde ela estava, mas ele abriu o colimador e se expôs a um feixe intenso de radiação de césio direcionada na região do coração. Só que eu acho que o médico, geralmente, ele sabe menos de física radiológica e efeitos biológicos da radiação do que o físico, né? Porque o pesquisador, o rapazinho do caso anterior, eu acho que ele tinha mais percepção a respeito de como que ele tinha que se irradiar para efetivar a ação que ele queria. Enquanto que o médico, ele tentou com uma exposição no coração. O que acontece? Eu lembro que até quando eu vi esse caso, eu mandei uma mensagem para um professor de um curso que eu fiz lá na Comissão Nacional de Energia Nuclear, ver se ele acessava para mim as informações a respeito desse caso. Tem um artigo que está em alemão numa plataforma da PubMed, só que eu não consigo acessar. Se alguém souber como que faz para acessar, vocês me falam, que daí eu pego e conto a história melhor para vocês, porque só tem esse artigo e não consegui pegar de jeito nenhum. Mas enfim, e até perguntei, né, para esse professor, e realmente, né, ele estava comentando comigo, né, tem o registro na agência, é uma fonte super perigosa, né, bastante intensidade, categoria 2, e ele se expôs ali na região do mediastino, na região do coração, por cerca de 2 horas. Só que o que acontece? Só irradiação no coração, você não tem síndrome aguda das radiações, que é o fenômeno que leva à morte mais rápido, né? Quando você tem uma irradiação localizada, você tem um efeito tecidual. Então, ele teve uma inflamação do mediastino e ele demorou bastante para falecer, digamos assim. Ele ficou 4 meses tratando essa condição, né, de inflamação que ele induziu no coração dele em virtude dessa irradiação localizada, e daí depois de muito sofrimento ele acabou falecendo. E é muito curioso, porque a gente tem registro na literatura de um acidente que eu ainda não contei aqui, que é o acidente de Gilan, que fica lá no Irã, de um cara que ele é da radiologia industrial, e ele encontrou uma fontezinha de irídio, e ele guardou no bolso da camisa. Então, ele também teve uma irradiação na região do tórax, só que ele conseguiu tratar, porque a fonte de irídio tinha uma dose menor, então não era uma energia tal como a do césio, uma dose menor também em virtude da atividade de fonte. Então, ele não morreu, esse cara aí se recuperou, né? Mas, enfim, é para fins de curiosidade, né? Como uma irradiação no tórax, idealmente não mata você de modo direto, né? Só causa um efeito tecidual localizado, só que a complicação desse efeito é que vai levar à morte, só que isso leva tempo, então é muito sofrido, muito trágico imaginar alguém pensar em findar a própria vida, né? Finalizar a própria vida de um modo tão lento e torturante para si próprio. Os únicos registros desse tipo de atentado contra a vida que eu encontrei nas minhas pesquisas foram esses 2. Mas o artigo que eu mencionei, que conta a narrativa da história do médico que induziu, né, a sua morte com a fonte de césio, fala que existem mais casos registrados, mas são pouquíssimos, justamente porque esse não é um método efetivo para morte rápida, né, já que o suicida idealmente imagina um método que seja mais rápido, né, para não sofrer. Então, por isso que existem pouquíssimos registros, felizmente, né, de atentados contra a vida, com a própria vida, com esse tipo de método. Mas eu achei muito curioso de encontrar isso nas pesquisas e nos registros de base da Agência Internacional de Energia Atômica, e por essa razão achei interessante compartilhar com vocês acerca desse assunto. Caso vocês que me escutam tiverem sugestões de material onde eu consiga acessar esse conteúdo e descobrir mais a respeito, vocês podem me falar, podem me passar ali pelos contatos habituais, que eu vou explorar, vou tentar encontrar e, né, trazer num episódio aqui a narrativa mais completa. Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, que tenha ficado claro. Se vocês acharam legal, ou se vocês tiverem sugestões, ou mesmo materiais aí que tenham relação com essa temática, para que isso possa ser expandido para um episódio onde eu consigo contar uma história mais completa a respeito desses casos, vocês podem me mandar por e-mail lá pelo radiaçãoparaleigos@gmail.com, ou mesmo pelo Instagram, lá no Radiação para Leigos, né? E me acompanhem pelas outras plataformas aí, né? Então, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube. E eu tô sempre por ali, né? Tenho intenções de fazer lives com mais frequência no TikTok, então quem tiver interesse em interagir comigo, pode me acompanhar por lá, que eu sempre faço uma notificação antes,
para vocês ficarem sabendo dos horários e dos dias, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio.